Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 16, verso 16. Vou ler o 15 também, a partir do verso 15. E quero fazer com vocês um paralelismo aí, né? Com o segundo livro de Reis, capítulo 6, e o versículo de número 14. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Vou ler primeiro este texto. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui, desse texto, eu quero destacar para vocês o fato do mundo espiritual estar oculto para aquele moço de Eliseu, aquele seu discípulo. E naquele momento em que ele então estava cercado, eles estavam cercados pelo exército do rei da Síria, e era um exército numeroso, e quando ele olha para o monte e observa isso, ele fica então apavorado em enxergar, em ter aquela visão ali diante dele, desse grande exército. Porém, no seu desespero, Eliseu faz uma oração a Deus, pedindo para que o Senhor lhe abrisse a sua visão. Que visão? Olha a oração de Eliseu. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Ora, ele já não estava enxergando ali, então Eliseu, ele não faz referência à vista, à visão humana. Eliseu está pedindo a Deus para que o Senhor lhe abrisse a vista do mundo espiritual, a visão espiritual. Então perceba você que nós temos a possibilidade de contemplar, de enxergar esses dois mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Nós temos uma visão do corpo físico e nós temos também o homem interior, que também tem a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Agora, por que nós não enxergamos? Primeiro, porque há necessidade de que Deus ele venha abrir essa visão. Enquanto isto não ocorrer e não acontecer, nós estamos apenas com a nossa visão física. E a nossa visão física, ela nos oculta muitas coisas, de modo que quando nós contemplamos as coisas que estão ao nosso redor, e aí eu tenho algo para te dizer da seguinte forma, olha que interessante, embora nós aqui só tenhamos a visão física aguçada, e ela então enxerga, ela contempla aqui as coisas físicas, mas a influência dela, aqui que está a questão, irmãos, da mensagem para esta manhã. Embora seja uma visão física, a influência dela é na nossa totalidade. Ela influencia o físico, ela vai influenciar o emocional e ela vai influenciar também o espiritual. Pois é. Por que ela influencia o espiritual?
Porque você, com a sua visão física, ao contemplar, você faz análise da situação e você vai fazer análise como esse moço de Eliseu fez. Ele fica apavorado, ele fica com medo, ele fica aterrorizado. Nesse caso, então, ele não vê segurança. Então vejam, a visão espiritual dele influencia o seu ser físico, emocional, pois fica com medo, ele fica apavorado diante daquelas circunstâncias que ele estava contemplando, e logo, cadê a fé? Ele não tem fé. Mas quando Eliseu faz a oração e pede ao Senhor para que lhe abrisse, o Senhor lhe abriu os olhos e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Qual que é agora o posicionamento do moço? Será que agora não é de tranquilidade? Será que agora não entra no seu coração uma paz por ter contemplado? Então preste atenção. O mundo físico, ele influencia a nossa vida física, emocional e, consequentemente, espiritual. E para que nós possamos reverter a situação, nós precisamos dos nossos olhos espirituais abertos. E o que é esses olhos? O que são esses olhos espirituais? A fé. Nós precisamos ter fé para contemplar os milagres de Deus, o favor de Deus. O Senhor, ele está conosco. E aí, então, eu leio o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, porque eu apresentei o primeiro exemplo do Primeiro Testamento, Eliseu, profeta. E agora eu apresento um homem, agora do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que, à semelhança de Eliseu, tinha uma comunhão perfeita, extraordinária, sobrenatural com Deus. E a oração agora de Paulo era pela igreja que estava em Éfeso, que se estende para nós. Nós podemos tomar para nós. E a oração dele no verso 15 do capítulo 1 de Efésios: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. E olha a oração de Paulo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o acima, à direita, nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aqui Jesus, Paulo está orando a Deus para que o Senhor realmente traga uma revelação, um esclarecimento, que todo o entenebrecimento espiritual ele seja dissipado, para que então nós possamos realmente entender no homem interior qual seja a grande força do poder de Deus atuando em nós e através de nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja qual que é a posição de cada um dentro do mundo espiritual. Se não houver esta revelação de Deus, não houver essa iluminação dos olhos do nosso entendimento, nós vamos ser sempre ludibriados pela nossa visão física. Nós vamos ser sempre enganados pelas coisas que nós estamos contemplando. Quando existe uma manifestação de uma grande força, de um grande poder de Deus a nosso favor. O Senhor Jesus Cristo, que foi colocado acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade,
esse mesmo Jesus Cristo, ele está habitando dentro de nós. E daí? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa atitude e o nosso comportamento em relação a isto que nós estamos aprendendo nesta manhã? Então existe um grande poder do mundo espiritual, tanto das trevas quanto da luz. Agora, qual tem sido o nosso posicionamento? Então vamos pedir ao Senhor que ele venha nos iluminar a nossa mente, o nosso entendimento pela sua palavra, que é luz para o nosso caminho, e que nós possamos compreender verdadeiramente que nós temos autoridade delegada, outorgada por Cristo Jesus para a realização da obra. Por isso, não vamos temer aqueles que estão se levantando contra nós, mas saiba, muito maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com eles outros. O Senhor nosso Deus é a nossa força. O Senhor nosso Deus é a nossa salvação. Ele é a nossa autoridade, tá bom? O Senhor é a nossa força e fortaleza. Então não vamos temer nada. Vamos nos posicionar nesse mundo espiritual com a autoridade que ele tem nos dado e vamos conquistar. Amém? Então abandone a covardia, abandone o medo e se posicione diante de Deus. E nós vamos então conquistar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém.